Olá, eu sou professora Aline de Língua Portuguesa. Seja bem-vindo ao Estação Educação. Vamos estudar juntos para o SAEB? Hoje eu vou falar sobre a fidedignidade de informações de um mesmo assunto em vários veículos e mídias. Você sabe o que é isso? Os avanços da tecnologia proporcionam várias facilidades para a vida cotidiana. Uma delas é a internet, presente nos nossos dispositivos móveis, nos nossos aparelhos, não é verdade? Mas, se todo mundo pode produzir conteúdo e colocar na internet a qualquer momento, como saber quais informações são verdadeiras e quais fontes são confiáveis? Na nossa aula de hoje, nós vamos aprender a avaliar a fidedignidade de informações. Vamos lá? A fidedignidade de informações. O que é isso? Fidedignidade de informações são informações dignas de crédito, de confiança. Para saber se as informações são de confiança, precisamos analisar alguns pontos. O primeiro, sempre identificar a fonte. O que é isso, gente? A procedência da informação diz muito sobre sua natureza, né? Textos e imagens recebidos via aplicativos de troca de mensagens podem não possuir uma autoria identificada. Desconfie nesses casos. Se alguma informação for verdadeira, ela terá respaldo em veículos de imprensa profissionais. O 2. Confira as datas das notícias. Ao receber e enviar informações para amigos e familiares, é importante conferir qual a data de publicação e atualização das matérias. Mesmo sendo verdadeira, uma notícia publicada há alguns anos pode ser inválida para discussões atuais. Lembre-se que na internet, muitas vezes, as notícias antigas têm a mesma cara das novas. Então, se você não prestar atenção na data, você pode estar com uma discussão desnecessária, porque já fez muito tempo que aquela notícia foi publicada, né, gente? Leitura de outros textos sobre o mesmo assunto. Então, a gente precisa ler outros textos sobre o mesmo assunto, né? É importante considerar que quase tudo tem um contraponto. Um acontecimento, por exemplo, tem muitos lados, e obter o máximo de informações sobre aquele assunto, né, é muito importante. Se uma matéria expressa exatamente o que alguém pensa, ela pode ter sido feita justamente para confirmar uma opinião. Isso tem a ver com o chamado viés cognitivo. A tendência é acreditar no que diz com um ponto de vista prévio. O outro ponto é fique atento à ortografia. Conteúdos e informações inventados costumam ter erros de português. Normalmente são deslizes perceptíveis de ortografia e concordância, além de frases que parecem não se encaixar. Então, se a ortografia está ruim, obviamente, né, que não é um texto confiável, porque se ele vem de uma imprensa confiável, de uma fonte confiável, né, aí ele deveria estar escrito corretamente, passar por alguma revisão ortográfica. E 5, o grupo da família não é fonte, né? Para não cair na tentação de confiar em alguma informação com base em quem a enviou e não na fonte, é fundamental lembrar das dicas já citadas, né? Conferir a origem, a data da publicação, outros textos sobre o mesmo assunto. E não é porque é um parente querido, né, que enviou essa informação, que ela se torna verdadeira. Lembre-se que a fonte da informação é quem a publicou, não quem a enviou. Pesquise em associações e conselhos profissionais, como o Ministério da Saúde e a Organização Mundial de Saúde. A gente passou por isso no caso da Covid, né, gente? Que a gente tinha que sempre estar olhando as fontes confiáveis do Ministério da Saúde. Exemplos de textos sobre o mesmo fato divulgado em diferentes veículos e mídias. Vamos compará-los? Facebook lança ferramenta para avaliar a credibilidade dos usuários. Um novo algoritmo da rede social irá indicar quem costuma compartilhar notícias falsas no perfil, de propósito ou por engano. Aí está a fonte da Reset, né? A data. O Facebook lançou uma ferramenta para mensurar
a reputação dos usuários no que diz respeito ao compartilhamento de fake news. Um problema que tem afetado a rede social nos últimos anos, segundo informou o jornal The Washington Post, nesta terça-feira, dia 21. Leia também: Facebook é acusado de censurar páginas conservadoras nos Estados Unidos. De acordo com a publicação, a empresa desenvolveu um algoritmo que pontua a credibilidade dos usuários em uma escala de 0 a 1, como parte da estratégia para encontrar pessoas que compartilham notícias falsas, equivocadamente ou de propósito. Desde janeiro, os próprios usuários são capazes de avaliar e classificar notícias e veículos de imprensa pela veracidade. Mas essa liberdade faz com que algumas pessoas se aproveitassem disso, né? Fez com que algumas pessoas se aproveitassem disso. Vamos analisar essa notícia. A primeira notícia. Olha a fonte do R7, Portal de Notícias Brasileiro, do Grupo Record. Data da notícia, dia 28/8/2018. Ela é uma notícia online, né? A gente vê o assunto. O assunto trata do Facebook, rede social muito utilizada por adolescentes e jovens. É uma notícia curta, que possibilita a leitura durante a nossa aula. A notícia possui links relacionados ao tema. Esses links visam complementar as informações da notícia. Olha, vou voltar um pouquinho para mostrar os links, essa parte assim azul, né? Eu posso ler mais informações, né? Complementar essa notícia através dos links. E há uma foto na notícia, né? A segunda notícia: Facebook lança botão de contexto no Brasil. Ferramenta que quer dar mais informações para que usuários possam saber o que ler, confiar e compartilhar. Recurso passa a ser disponível também no México, Argentina e Colômbia. Olha a data do G1, né? Botão de contexto. Permite ao usuário checar mais informações sobre o artigo compartilhado no Facebook. O Facebook lançou nesta terça-feira uma nova ferramenta que permitirá que usuários no Brasil, México, Argentina e Colômbia chequem mais informações quando o artigo é compartilhado na rede social. Segundo a empresa, em um artigo oficial, a ideia por trás da ferramenta é proporcionar mais contexto às pessoas, para que elas possam decidir por si mesmas o que ler, confiar e compartilhar. Chamado de botão de contexto, o novo recurso permite que os usuários do Facebook possam checar mais informações sobre um artigo compartilhado, como descrição de veículo de Wikipédia, artigos relacionados sobre o mesmo tópico e informações de dados de compartilhamento daquele artigo específico. Recentemente, o Facebook passou por forte escrutínio de legisladores nos Estados Unidos e na Europa, depois que a rede social foi usada para influenciar resultados em eleições americanas. O escrutínio é resultado do escândalo da empresa Cambridge Analytica, que acessou indevidamente os dados de 87 milhões de usuários. Com essas informações em mãos, afirma que trabalhava para a campanha de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos em 2016, criou mecanismos para rastrear o posicionamento político dessas pessoas e conseguir mudá-lo. Desde então, o Facebook tem investido em ferramentas que aumentam a segurança na rede e ajudem a diminuir a difusão de boatos. A nova ferramenta já estava em teste nos Estados Unidos desde o ano passado e agora foi expandida para os países da América Latina. Além dos recursos testados originalmente, o Facebook está disponibilizando 2 novas informações compartilhadas por amigos, que mostrará quais amigos compartilharam o artigo e mais sobre esse link, que dará uma amostra de histórias publicadas pelo mesmo veículo. Também iniciamos um pequeno teste nos Estados Unidos para ver se é mais fácil avaliar a credibilidade de um artigo quando fornecemos mais informações sobre o autor dele, dizia o artigo, que foi assinado por Taylor, engenheiro de software, e Jeff Smith, designer de produto, e Alex, pesquisador de experiência de usuário. Segunda notícia. Olha as características da notícia. A fonte, G1, Portal de Notícias da Globo. Data da notícia, dia 9/10/2018. Ela é uma notícia online também, isso a gente tem de parecido.
Assunto: trata do Facebook também, né? Rede social muito utilizada por adolescentes e jovens. É uma notícia maior que a anterior. A notícia não possui links relacionados ao tema. E há uma foto também na notícia. Então temos características parecidas e características diferentes. Mas as duas notícias falam sobre o Facebook, mas as duas falam sobre o mesmo assunto? Sim ou não? Não. A primeira fala que o Facebook criou um novo algoritmo da rede social, que irá indicar quem costuma compartilhar notícias falsas. Diz também que desde janeiro, os próprios usuários não são capazes de avaliar e classificar notícias e veículos de imprensa pela veracidade. A segunda notícia foi publicada 2 meses depois e diz que o Facebook lançou uma ferramenta que dá mais informações sobre um artigo compartilhado, para que usuários possam saber o que ler, confiar e compartilhar. Na aula de hoje, aprendemos a avaliar a fidedignidade de informações, quando uma fonte é confiável, quando uma notícia é verdadeira. Um beijo e até a nossa próxima aula!